Estamos de volta e no quadro Viva a Cultura de hoje, você acompanha o clipe da música Seja Bem-vindo, do cantor talentosíssimo Clay Souza. Seja bem-vindo, viemos te adorar, queremos te adorar. Seja bem-vindo, viemos te adorar, vem tomar o teu lugar. Estar em tua presença restaura as nossas forças, devolve o nosso ânimo, dá ainda mais sentido à nossa fé. Jesus, venha conosco ficar, pedimos te detém um pouco mais aqui, recebe nossa oferta, incenso que perfuma este altar. Seja bem-vindo, viemos te adorar, queremos te adorar. Te adorar, vem e toma o teu lugar. Estar em tua presença restaura as nossas forças, devolve o nosso ânimo, dá ainda mais sentido à nossa fé. Jesus, venha conosco ficar, pedimos te detém um pouco mais aqui, recebe a nossa oferta, incenso que perfuma este altar. Fica conosco, Senhor, somos tua igreja a te esperar. Fica conosco. E você assiste a partir de agora a mensagem do arcebispo do Rio, cardeal Orani João Tempesta, no quadro A Voz do Pastor. Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Concluímos domingo passado o tempo do Natal. O tempo do Natal termina com o batismo do Senhor e essa manifestação de Jesus que veio para levar a boa notícia a todas as pessoas. Nós começamos segunda-feira passada a primeira semana do tempo comum durante o ano, a caminhada da igreja na história, e essa parte do tempo comum vai de agora do batismo do Senhor até a terça-feira antes da quarta-feira de cinzas. Uma primeira parte do tempo comum que de uma certa forma nos fala desse mistério da encarnação vivido na igreja, na caminhada como igreja, como povo de Deus. Aqui no Rio de Janeiro, nós estamos vivenciando a trezena de São Sebastião, desde o último dia 7, e vai até o próximo dia 19, já que dia 20, próxima quinta-feira, é o dia de São Sebastião, padroeiro da cidade, da arquidiocese e da Catedral do Rio de Janeiro. E nós começamos o ano com São Sebastião, um pouco diferente dos anos anteriores, devido à questão da pandemia, mas celebramos com muita alegria a festa do padroeiro. Nesse ano, que é o ano da comunhão, dentro da caminhada do plano de pastoral arquidiocesano, São Sebastião, essa festa e essa trezena, tem como tema São Sebastião, arauto da comunhão. Aquele que procurou construir pontes, aquele que realmente foi anunciador da unidade. E nós sabemos, mais do que nunca, a importância da unidade da igreja nesses tempos tão difíceis. Vivemos a comunhão, a unidade com o Santo Padre, com toda a igreja presente no mundo inteiro, com as nossas dioceses. Essa procura de viver, testemunhando aquilo que Jesus pede no Evangelho, que todos sejam um para que o mundo creia. Nós estamos agora, nesse final de semana, no segundo domingo do tempo comum. Segundo domingo do tempo comum, e que, de uma certa forma, abre, enquanto domingo, esse tempo.
Domingo passado foi o batismo do Senhor, encerrando o tempo do Natal e mostrando um pouco a missão de Jesus. E a leitura de hoje, a liturgia desse segundo domingo, tempo comum, nos fala justamente dessa missão nossa e da diversidade de dons. O Evangelho é das bodas de Caná. O Evangelho das bodas de Caná, que nos fala justamente do primeiro sinal, segundo João, de Jesus, né? Ele vem trazer a nova e eterna aliança. A nova e eterna aliança, e ele é o esposo que vem para desposar a esposa, a igreja. Porque, se vocês notarem, no Evangelho não fala nenhuma vez do esposo, quem seja. Portanto, João, quando escreve de maneira bastante simbólica nesse sentido, lembrando que toda na Escritura, muitas vezes, vai aparecer, né, também no Antigo Testamento, a unidade do povo com Deus, de Deus com o povo, ao matrimônio, ao casamento. Ou seja, a importância da fidelidade e também a dificuldade da infidelidade, né, quando acontece o povo não mais caminhar no Senhor, né? Então, fala um pouco desse aspecto. E muitas vezes nós vamos encontrar na Escritura toda essa maneira de poder demonstrar a unidade do povo com Deus através do matrimônio. E assim é que, depois, para nós, no Novo Testamento, o matrimônio vai ser um sinal do amor de Cristo pela igreja. De tal maneira, por isso vai ser indissolúvel, porque mostra esse amor de Cristo que dá a sua vida pela igreja. E são, meus irmãos e irmãs, são situações muito profundas e interessantes. E as bodas de Caná, justamente nós vemos alguns aspectos que para nós falam muito ao coração. Eles não têm mais vinho, disse Maria a Jesus. Ou seja, Maria, a intercessora, que fala ao seu filho sobre as necessidades dessa vida da igreja, da comunidade, da eclesial, do povo de Deus. Falta vida, falta alegria, falta paz, não é? Nós sabemos que essa intercessão de Maria, né, diante de Jesus, mostra ainda hoje, quando Maria é justamente aquela que soube dizer o sim ao plano de Deus, e aquele que coloca também essas necessidades do povo de Deus diante do Senhor, né, sentindo conosco, né, eles não têm mais vinho. E, ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, a importância que é colocado, as talhas de pedra, como nos pede aqui a liturgia, ou seja, Jesus disse aos que estavam servindo, enchi as talhas de água e a encher até a boca, as talhas de pedra, enchidas de água até a boca, que depois, quando foram levadas para o responsável da festa, era vinho de alta qualidade. Mostrando bastante claro para nós que chegou um novo tempo. Chegou um novo tempo em que justamente Jesus traz o vinho novo, traz a vida nova, muito melhor, de alta qualidade. É bem esse aspecto que é colocado para nós, meus irmãos e irmãs, quando nós obedecemos ao Senhor que nos fala, enchei as talhas de água. Quando nós obedecemos as coisas simples de cada dia, as coisas maravilhosas acontecem diante do apelo de Maria, dessa realidade que é necessitada de ser transformada e renovada cada vez mais. Por isso, a palavra de Deus desse segundo domingo do tempo comum nos fala bem disso, meus irmãos e irmãs, e fala que tu guardaste o vinho melhor até agora, e fala João, o Evangelho de João, este foi o início dos sinais de Jesus, e ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Sinal e fé. Primeiro sinal de Jesus, mostrando justamente que ele veio trazer o vinho novo, a vida nova para as pessoas. E, ao mesmo tempo, quem veio os sinais, crê em Jesus Cristo. Seus discípulos creram nele. É o que nós pedimos também hoje, que nós possamos enxergar os sinais das maravilhas que Deus faz no meio de nós e crer, aceitar Jesus Cristo como Senhor da nossa vida. O Evangelho das bodas de Caná tem muitos aspectos que são trabalhados, que são aprofundados, que nós podemos aprofundar cada vez mais, meus irmãos e irmãs, porque nós ouvimos também Jesus perguntar a Maria, por que diz isso a mim? Minha hora ainda não chegou, lembrando muito bem que a sua hora vai ser a hora da cruz, de entregar a vida por todos nós, mas já começa justamente ao apelo de Maria a fazer esses sinais, para que depois, com sua morte e ressurreição, haja mente cada vez mais essa boa notícia sendo anunciada, proclamada em todos os cantos do mundo,
né, para que as pessoas possam viver, passar da vida velha para uma vida nova, passar da água do antigo para o vinho novo, né, de tal maneira que viva essa vida no Senhor. Não é? E, ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, nós vemos que dessa forma, a palavra do profeta Isaías, a leitura primeira desse segundo domingo do tempo comum, fala da noiva, que é a alegria do noivo, ou seja, quando ele fala que não vai se calar por amor a Sião, etc., que as nações virão a tua justiça, né? E terás uma coroa de glória nas mãos de sua mão, um diadema real nas mãos do teu Deus, não será mais abandonada e não mais será deserta, mas sim minha predileta, e a terra será bem casada, né? Tudo que fala com relação ao matrimônio, né? Ou seja, o Senhor agradou-se de ti e a tua terra será desposada. Assim como o jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposam, e como a noiva é a alegria do noivo, assim também tu és a alegria do teu Deus. Então, é com muita clareza, meus irmãos e irmãs, que esse casamento, esse matrimônio, é entre o povo e o Senhor, é entre a nossa vida com Cristo, a nossa vida com Deus, né? É muito claro, isso já fala aqui na leitura de Isaías, e no Evangelho vai colocar com muita clareza isso, né? Ou seja, de sermos esse povo da nova e eterna aliança, do vinho novo, da vida nova no Senhor Jesus Cristo, que nos leva cada vez mais a fazer experiência dessa transformação, quanto mais vivemos obediência ao Senhor. E aqueles que assim vivem, meus irmãos e irmãs, vão ter presença no mundo na diversidade de dons, de carismas, enfim, aquilo que tudo está presente em nossa vida. A segunda leitura, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, é muito bonita nesse sentido, que nos fala bem desses aspectos todos que nos são dados diferentemente para cada um. Nós falamos a questão da unidade, da comunhão, justamente, meus irmãos e irmãs, nós vemos que há uma diversidade de dons, mas quando tudo converge para Jesus Cristo e converge para o bem, há unidade. Nós vemos que o grande problema é quando a diversidade desune, separa, quando as pessoas são desunidas, não vivem essa comunhão, né, como igreja, amando e sentindo com a igreja. A leitura da carta de Paulo é muito bonita. Há diversidade de dons, mas é o mesmo Espírito. De ministérios, mas é o mesmo Senhor. De atividades, mas é o mesmo Deus, que realiza todas as coisas em todos. É o Senhor que realiza toda essa diversidade, né? Essa consciência que nós somos chamados a ter. Nós temos na igreja uma diversidade muito bonita de dons, de ministérios, de serviços, mas é o Senhor quem conduz, quem nos dá os mesmos dons, os dons diferentes para cada um, né? E São Paulo vai depois enumerá-los. Ou seja, cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. É muito importante essa frase de Paulo. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. O que o Senhor nos dá como dom, como presente, como ministério, é dado para o bem comum, para o bem de todos, para o bem da comunidade. Estamos a serviço do povo de Deus e não de nós mesmos. Aí está a diferença. Não somos nós que nos projetamos, mas é o Senhor quem quer cada vez mais que nós sejamos servidores para anunciar nessa diversidade de dons a salvação em Jesus Cristo, nosso Senhor, essa vida nova, esse vinho novo na graça de Deus. E aí vem a enumeração. A um é dado pelo Espírito Santo a palavra de sabedoria, outra de ciência, outra de fé, outro de curas, outro poder de fazer milagres, outra de profecia, outra de falar línguas estranhas, outra interpretação de línguas, né? A todas essas coisas se realiza um e o mesmo Espírito que distribui a cada um conforme o que quer. Aquilo que é essa enumeração de Paulo, que são 7 tipos de situações, o número 7 sempre é muito simbólico, mas fala que tudo é dado pelo Espírito Santo para que seja para a graça de Deus, para a glória de Deus, né, segundo as diversidades. Portanto, meus irmãos e irmãs, nós vivemos esses momentos muito bonitos, desse tempo comum que agora nós iniciamos, segundo domingo, tempo comum, nos fala justamente disso, ou seja, somos o povo chamado a ser cada vez mais unido ao Senhor, como um matrimônio. Ao mesmo tempo, nós sabemos que nessa nossa unidade,
o Senhor nos dá a vida nova, como vinho novo, que nos dá uma possibilidade de olhar tudo de maneira nova. E, ao mesmo tempo, nos dá dons, para que nós possamos servir ao povo de Deus, uma diversidade muito grande. E aí está a beleza da igreja. Existe uma diversidade tão grande de dons, de ministérios, de serviços, mas quando são colocados na direção certa, na direção da unidade, realmente é uma maravilha. Pensamos justamente isso, né, que nós possamos ser esse homem e mulher, homens novos, para vivermos como vinho novo, desposados justamente com Cristo, como igreja, né, cada vez encontra em Cristo sua vida, e que todos os dons que recebemos sejam para o bem de todos, dentro dessa nossa diversidade de dons, de ministérios, de serviços. É uma alegria poder ver esses vários dons acontecendo e, ao mesmo tempo, a nossa vida, meus irmãos e irmãs, caminhando no Senhor. Que esse tempo comum que agora nós iniciamos, que são 34 domingos, tempo comum, uma parte deles agora e depois a segunda parte depois de Pentecostes, mas que nos fala dessa igreja que caminha na história. Que cabe a nós sermos realmente esse povo de Deus, povo que se sente com a igreja, que ama a Cristo, caminha como igreja, na comunhão e na unidade, caminhando na mesma direção, para que nós possamos anunciar o reino de Deus, para que essa vida nova, do homem novo, possa estar acontecendo na sociedade, no mundo de cada dia, dentro da nossa realidade, onde nós vivemos, onde nós caminhamos, onde nós trabalhamos. Eis aí esse tempo, eis aí a oportunidade de vermos o tempo comum durante o ano e que estejamos abertos à ação do Espírito Santo, e assim como conduziu o povo de Deus em toda a história, também deve nos conduzir agora. Nós estamos aí em tempos tão ainda complexos, seja pela questão da saúde, seja a questão da economia, seja a questão também das polarizações, das várias dores, várias divisões, várias incompreensões, mas todos nós possamos sempre mais ser construtores de pontes e anunciar realmente que é possível uma vida nova, como a água ser transformada em vinho e sermos cada vez mais esse povo do Senhor, presente na história, anunciando a vida. Que Deus abençoe a todos e guarde, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado pelas palavras, Dom Orani. E obrigado também a todos vocês que nos acompanharam até aqui. O programa Palavras de Vida de hoje está no fim. Eu espero você aqui na semana que vem. Um ótimo domingo. Tchau, tchau. Obrigado pela sua companhia nesta manhã. Para acessar o conteúdo desse programa exibido no dia de hoje, basta entrar no YouTube e procurar Palavras de Vida TV Brasil. Fique agora com a celebração da Santa Missa em seu lar, diretamente da Igreja Nossa Senhora da Glória, no Outeiro da Glória, aqui no Rio de Janeiro. Deus te abençoe.